Olá, senhores, professor Marlon. Mais uma questãozinha de biologia com gabarito comentado para a nossa revisão aí, visando o Enem 2021. Beleza? Questãozinha de citologia. Vamos lá. A questão fala aqui, ó, o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos que dependem de energia. Então vamos lá. Você vai lembrar do dogma central da biologia: DNA formando DNA, duplicação, DNA formando RNA, transcrição, e o RNA formando proteína, que você chama de tradução. Beleza? Então ele está falando que o processo metabólico é determinado pelo processo de síntese de RNAs e proteínas, ou seja, é baseado nos processos de transcrição, beleza? E tradução, que depende de energia. Pessoal, falou que depende de energia, está mencionando que depende de ATP. E falou ATP, você lembra, logicamente, da mitocôndria, do processo aeróbio para a síntese de ATP, beleza? Porque você também pode produzir energia ATP por fermentação, né? Lática ou alcoólica, por exemplo, que são processos anaeróbios, beleza? Mas como ele está falando que o nível metabólico é medido pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, que dependem de energia, lembre-se sempre que a respiração celular, que envolve a mitocôndria, vai produzir muito ATP. Legal? Você trabalha, como o próprio Enem já colocou, com valores de 38 ATPs. Se você pensar na fermentação como processo de geração também de energia, a fermentação vai produzir ATP? Vai. Só que a fermentação vai produzir, em média, o quê? 2 ATPs. Está vendo que a diferença é muito grande. Então, por isso que as células, em geral, quando têm disponibilidade de oxigênio, sempre vão optar por quem? Pela respiração celular, cuja mitocôndria é fundamental para esse processo. Tranquilo? Primeira parte aí, já comentamos. Seguindo, essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Então, por exemplo, se uma célula ela necessita de muita energia para o seu processo metabólico, é natural que ela vai ter uma maior quantidade de mitocôndrias. Então, se você pensar, por exemplo, em neurônio, neurônio é uma célula que apresenta alta atividade metabólica. Então, naturalmente, o neurônio é uma célula que vai ter enorme quantidade de mitocôndrias. Agora, se você pensar em alguma célula do tecido epitelial, são células, comparativamente aos neurônios, vão ter o quê? Menor necessidade de energia. Então, são células que vão ter menor quantidade de mitocôndria. É isso aqui que o cara está falando, ó, na segunda parte do texto. Beleza. Aí, seguindo. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, hormônio proteico. Lembra como você produz uma secreção de natureza proteica? Você vai ter mais ou menos, ó, esse desenhozinho aqui, ó, simbolizando uma célula secretora. Mais ou menos, ó. Você vai ter o núcleo, tá legal? Você vai ter o núcleo apresentando uma bolinha preta lá dentro. Não esqueça que essa bolinha preta não é núcleo. Núcleo é todo o espaço delimitado pela linha tracejada, que é a carioteca, tá? A bolinha preta ali, ó, é o que você chama de nucleolo. É no nucleolo que você encontra o quê? O RNA ribossomal, que vai formar quem? O ribossomo. Então, se a minha célula tem uma alta taxa de produção de proteínas, ela vai ter um nucleolo bem desenvolvido, vai formar bastante RNA ribossomal para ter bastante ribossomo, para formar o quê? Muita proteína, beleza? O que mais você vai ter aqui, ó?
Você vai ter, então, próximo à carioteca, o retículo endoplasmático rugoso. Você vai ter o retículo endoplasmático rugoso, ó, o RER, bem desenvolvido. Grande quantidade, bem desenvolvido. Para quê? Para produzir mais proteínas. E, logicamente, secreção, você vai ter a presença também, ó, do próprio complexo de Golgi. Tudo isso visando a secreção. Então, de novo, se é uma célula com síntese proteica em grande quantidade, é natural ela ter o quê? Nucleolo bem desenvolvido para formar bastante RNA ribossomal e, consequentemente, ribossomos. Você vai ter muito o que? Retículo endoplasmático rugoso e, logicamente, grande quantidade de mitocôndrias. O que já dá para você visualizar em algumas organelas aqui embaixo, ó, que ele te dá como linhagens. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Aí ele fala: um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado dentre as 5 esquematizadas abaixo. Então vamos lá. Se eu olhar aqui as figuras, por exemplo, mitocôndria tem que estar em grande quantidade. Então, ó, na linhagem 1 e na linhagem 5, eu só tenho 2 mitocôndrias. Na linhagem 2, na 3 e na 4, eu tenho 4 mitocôndrias. Opa, elimina 1, elimina 5. Porque eu tenho pouca mitocôndria presente. Eu só tenho 2. Nas outras eu vou ter 4. Beleza, então eu fiquei entre a letra B, C e D. Seguindo, eu vou ter o quê? Grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Então, se você olhar, ó, retículo rugoso, na linhagem 2 eu tenho somente 2. Na linhagem 3 eu tenho somente 2. Na linhagem 4 eu vou ter o quê? 4 retículo rugoso. Opa, praticamente já matei a questão. Já matei a questão aqui, ó. Vai ser a letra D. Mas vamos continuar. Observa o nucleolo bem desenvolvido na linhagem 4, tá? Nucleolo bem desenvolvido e o detalhe que nós já fizemos aqui, ó, em questões anteriores. A região de eucromatina, onde os genes estão ativos, tem que estar bem desenvolvida, enquanto que a heterocromatina, região de genes inativos, vai ter que estar o quê? Menos desenvolvida. Repara então, ó, que na linhagem 4, a região de eucromatina, ó, ela é predominante sobre a região de hétero, ó, que está pequenininha aqui assinalado. Beleza? Por isso que a questão aqui, ó, a resposta tem que ser o quê? Obrigatoriamente, letra D. Tá legal, pessoal? Mais uma questãozinha aí com o Gabriel comentado. Espero mais uma vez que a resposta tenha ficado contente, tá legal? Tudo de bom para vocês. Até o nosso próximo contato. Valeu, pessoal. Tamo junto aí.